Seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica, o que acontece todos os dias, apreciando a Escritura Sagrada, nossa velha Bíblia, e aprendendo com ela a ser mais cristãos. Sim, Velho Testamento nos ajuda a crer mais em Jesus Cristo. E a nossa proposta é ler a maneira sistemática, fazer alguns comentários e apreciar a Escritura. Nós terminamos a leitura do livro de Ruth, terminamos o período dos juízes de Israel. Aliás, estamos terminando, porque nós vamos ler a partir de hoje, desta oportunidade, o livro de Samuel. Vamos ler o primeiro livro e logo em seguida o segundo livro de Samuel, sabendo que Samuel foi o último dos juízes. Então, nós vamos ler Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro verso nessa oportunidade. Se você está pronto, então vamos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos parar a leitura por aqui para comentar algumas coisas a respeito desse texto. E vamos por partes, porque aqui temos muita coisa para falar. O livro de Samuel tem esse nome, é curioso, e eu quero falar algumas coisas a respeito mais abrangente do livro, não a respeito do tema exatamente de hoje, porque faz sentido nós começarmos tendo uma ideia do que é o livro de Samuel. Sim, o livro de Samuel, porque originalmente no hebraico esse livro é apenas um, e não 2 livros, mas um livro, e foi dividido em 2 partes, talvez para facilitar o manuseio, ou a impressão, ou algo assim, pela Septuaginta, dividido em 2 livros. Mas, para bem da verdade, esse livro não é a história de Samuel, mas a história do início da monarquia em Israel. E começou a ser escrito por Samuel. Sim, então o livro de Samuel é a respeito de Samuel, mas não exatamente escrito por Samuel. Possivelmente ele escreveu a primeira parte do livro, ele mesmo deve ter escrito. Mas você deve saber que Samuel morreu logo no capítulo 25. E, obviamente, um morto não escreve livros. Então, o final do livro de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, já foi escrito por outro editor, por outro autor, escriba. Quanto mais o segundo livro, que nem é mencionado mais o nome de Samuel. Então, essa é uma curiosidade
que é até óbvia se a gente for parar para pensar. Se Samuel morreu, obviamente ele não escreveu. Quem poderia ter escrito? Bem, a Bíblia não fala, então é um livro anônimo. A gente pode ficar imaginando. Eu conheço um pouquinho da história e sei que Abiatar era muito zeloso, Abiatar o sacerdote, lá no tempo de Davi. Muito zeloso, ele era escriba e escrevia com bastante zelo mesmo. Mas também, se formos para o segundo livro de eu não anotei. Acho que é nas Crônicas que diz assim que os feitos de Samuel foram escritos por Samuel e por Natã e por Gade, o vidente, que era outro nome usado para Samuel, ou melhor, para profeta. Era chamado vidente também. Então, quem escreveu? Talvez Abiatar, talvez Natã, que foi o profeta logo após Samuel, e talvez Gade, um profeta também do tempo de Davi. Aí nós vamos assim, depois de Samuel, para o livro dos Reis, que é a continuação da história. Aliás, o segundo livro de Samuel é a continuação do primeiro livro. E primeiro livro dos Reis é a continuação de Samuel segundo, e segundo livro dos Reis é a continuação ainda mais. Aí depois desses 4 livros, nós temos Crônicas. E Crônicas, meus irmãos, é um livro que volta lá para o Gênesis e começa toda a história de novo. É claro que já é de maneira bem mais resumida, bem mais sucinta. Começa lá no Gênesis e vai rapidamente até chegar nos primeiros reis de Israel, que é Saul, depois Davi, e aí vai seguindo por Salomão e para frente. Esse é o livro de Crônicas. E crônica é um estilo literário. Existe no Brasil, no mundo, as crônicas. Existem várias crônicas. É uma forma de escrever de maneira mais direta, assim, mais rápida, para contar uma história. É claro que dentro de cada livro desse tem porções que são poesias, tem porções que são oração. Dentro de Samuel mesmo tem porções. É um livro assim fácil de ler, tem muita curiosidade, tem muita história, mas lá no meio tem oração, lá no meio tem poesia, lá no meio tem salmos. Um dos capítulos aqui é a cópia de um salmo, né? Lá Samuel cantando. Então, tem estilos literários, mas quando chegamos em crônicas, crônicas é uma narrativa de coisas do cotidiano escrita em linguagem direta e fácil de entender. Eu estou adiantando, mostrando de maneira bem abrangente para a gente ter uma noção ampla e compreender melhor o livro de Samuel que nós vamos começar a ler, o que nós já começamos a ler nessa oportunidade de hoje. Pois bem, aqui no livro de Samuel vai contar a vida de Davi, principalmente, nem é muita história de Samuel, viu? É só os primeiros capítulos que falam um pouquinho sobre Samuel, mas os livros de Samuel é sobre Davi, é a história de Davi, na verdade é isso mesmo. Então, sobre a história de Davi, eles vão contar como ele chegou ao reinado, suas fraquezas, suas lutas, a vida dele com Betseba, com Saul, relacionamento turbulento com Saul e etc. E de Samuel mesmo tem pouca história, apesar dele aparecer ao longo da história, ele aparece aqui e acolá, mas é a história de Davi. Pois bem, dito isso, deixa-me ver outra coisa aqui. Houve um homem de Ramataim Zofim. Esse é um nome grande para uma cidade. E, naturalmente falando, com meus irmãos que leem comigo, eu acho que você vai compreender. Quando se tem um nome muito grande de uma cidade ou de uma pessoa, o que a gente faz naturalmente? Abrevia, não é? Arruma um apelido. Então, a cidade de Ramataim Zofim é resumida em apenas Ramá. Isso está logo aqui no capítulo 1 mesmo, no verso 19, que diz: E levantaram-se de madrugada. Aqui está falando de Eucana, do pai de Samuel. Se levantaram de madrugada e adoraram ao Senhor e voltaram à sua casa em Ramá, que é um nome abreviado de Ramataim Sofim ou Zofim? Zofim.
No capítulo 2 também, ainda continuando a história de Ana e de Eucana, no verso de número 11, então Eucana foi a Ramá, a sua casa, voltou para a sua casa em Ramá. Então, você já sabe, essa é apenas uma curiosidade, que quando fala Ramá é um nome abreviado de uma determinada cidade que morava Eucana e Ana, pais de Samuel. Vamos para a segunda frase do primeiro verso ainda. A segunda frase, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. Bem, o pai de Samuel era de verdade levita, da tribo de Levi. Ele não era de Efraim, ele estava nas montanhas de Efraim. E quando lá as cidades foram dadas para os levitas, cidades para cada um ter a sua casa, sem terra, sem muitos privilégios, essa cidade foi dada para levitas, mesmo sendo uma cidade que estava dentro da tribo de Efraim. E acaba tendo uma mensagem aí, né? Como é que um homem que estava morando no meio dos efraimitas era levita e teve um filho? Curiosidade, teve um filho, se chamou Samuel, seu nome, e Samuel foi juiz, o último juiz, como nós estamos já dizendo que ele foi juiz, mas também foi sacerdote e foi rei. Ele teve um ministério tríplice de três coisas: sacerdote, rei e de profeta. Porque ele falou. Quando a gente chega lá em... Deixa-me ver aqui qual que é a escritura. Nós chegamos lá em Atos, no capítulo 3 de Atos. Sim, todos os profetas desde Samuel. Atos capítulo 3, verso de número 24. Todos os profetas desde Samuel. Vamos para um outro texto que diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 32. Faltar-me-ia tempo falando de Gideão e de Baraque, e de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Então, veja que essa, nem tanto, mas em Atos 3, 24, desde Samuel, dos profetas desde Samuel. Dá a entender que Samuel foi o primeiro profeta. Parece que a Bíblia está dizendo isso, que Samuel foi o primeiro profeta. Então ele era profeta, era sacerdote. É claro que a Bíblia vai dizer também que Abraão foi profeta. Quando lá naquela história de Abimeleque, pois bem, na história de Abimeleque diz assim: devolva a sua esposa, não a toqueis, porque ela é mulher de meu profeta. Então aparece um profeta, Abraão. Mas aqui parece que a Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos e também em Hebreus, diz que Samuel foi o primeiro profeta. Mas vamos para outra função, que é sacerdote. Como é que Samuel era sacerdote? De onde é que ele herdou o sacerdote se ele não era filho de Arão? Essa é uma boa pergunta para a gente pensar. Ele não era filho de Arão, ele era levita. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Porque Levi teve 4 filhos, e de um dos 4 filhos veio Arão, e de Arão vieram os sacerdotes. Mas a família de Eucana, de Samuel, Eucana e para trás, não era da família de Arão e depois Arão, o sumo sacerdote. Ele entrou para dentro do ministério. Samuel entrou para ser um sacerdote. Já era profeta, exerceu função profética, isso é indiscutível, ele fez profecia, ele falou profecia. Mas como é que ele entrou para dentro do sacerdote? É curioso a gente pensar nisso. Eu sei que a leitura de hoje ela está um pouco complicada, né? É preciso prestar atenção, mas tem algumas coisas importantes assim. Lembra da história lá em Números, quando todo primogênito era dedicado a Deus e todos os primogênitos que abria a madre, todo primogênito da mãe, não do pai, primogênito da mãe. Por isso que Ana levou o seu primeiro filho, que abriu a sua madre e entregou no templo. E do Egito também, do mesmo jeito.
Eles não puseram seu sinal, não foram resgatados, por isso morreram no Egito. Mas os de Israel precisavam ser resgatados. Mas o que Ana fez? Ela ofertou, ela não resgatou o seu filho, ela deixou ele lá. Porque originalmente todos os nascidos de Levi eram para ser sacerdotes. E aí os pais apenas queriam criar seus filhos, seus primeiros filhos, como os demais, apenas pagavam o valor em dinheiro, davam dinheiro e pegavam o filho no lugar. O que Ana fez? Ela deu o filho e não deu dinheiro para tomar o filho de volta. Essa era a lei do resgate. Acho que é Números 3 ou é 8 que fala a respeito da lei do resgate. Ana não fez, ela não resgatou seu filho, ela deu seu filho para o templo e disse: ele vai servir ao Senhor toda a sua vida. Não cortará seu cabelo. Samuel era cabeludo, né? Tinha cabelos grandes, era um nazireu dedicado a servir a Deus. E a gente então entende por que ele entrou. Os planos de Deus, gente, eles, à primeira vista, não são entendidos. Não são. Mas, no fim, cumpre-se o propósito de Deus perfeitamente. Perfeito. Vamos para mais um comentário. Esse homem tinha duas mulheres. Havia uma permissão de Deus para a poligamia, para ter duas mulheres. Lembra lá da lei do levirato que nós acabamos de ler aqui em Ruth, no livro anterior? Ruth e o fulano, o resgatador, ele deveria resgatar e se casar com Ruth. Não é que ele não podia casar com outra mulher, ele podia, só que ele tinha que casar com a cunhada também. Às vezes a gente lê na lei do levirato, na lei que o filho mais novo tinha que se casar com uma viúva do irmão que não tivesse tido filhos, a gente pensa, coitado dele, ele não podia casar e escolher sua esposa. Não, não era assim. Ele se casava com a sua esposa, com o que ele queria, mas ele era obrigado a casar com a cunhada viúva para que ela tivesse filhos e levasse o nome do falecido. Por isso o fulano que já tinha, fulano é o nome que é usado em Ruth. Por isso o fulano tinha uma esposa, tinha família e tinha filhos, e não quis se casar com mais uma, com a viúva, porque ele pensou, eu vou ter duas descendências e vai gerar problema, e eu não quero. Então essa era a lei do levirato. No caso de Ana, ele se casou com Ana, Eucana se casou com Ana, amava ela, gostava dela, só que ela não teve filhos. E a lei de Deus permitia que ele se casasse novamente para ter filhos com a segunda esposa. Mas ele amava mesmo era a primeira. Ele amava a primeira, gostava da primeira, só que ela não tinha filhos. Aí ele se casou com a segunda, que é... agora eu me esqueci o nome. São tantos nomes. A segunda esposa não... Acho que nem tem o nome desse, eu acho que é por isso que eu estou me procurando aqui na mente e não tem. Penina, Penina que quer dizer pérola. Eu me lembrei, me perdoa, gente. Por isso é que ele se casou com Penina. Ele não gostava tanto dela, mas ele precisava ter filhos para sua descendência seguir. E ele ia de ano em Jerusalém. Isso era obrigação, tinha que ir ano em ano, eles tinham que ir em Jerusalém todos os anos, isso era a lei de Deus. Está aqui a referência no livro do Êxodo capítulo 23, versos 14 a 17. Eles tinham que ir em Jerusalém 3 vezes. Jerusalém era pertinho aqui, era 8 quilômetros, mas o tabernáculo ainda não estava em Jerusalém. Aqui a Bíblia diz que eles iam a Siló. O tabernáculo estava em Siló ainda. Só foi para Jerusalém já no tempo de Davi, que escolheu Jerusalém. Mas aqui o tabernáculo estava em Siló. Jerusalém estava a 8 quilômetros, Siló estava a 32. E eles iam 32 quilômetros de caminhada, ano após ano, e o sacerdote fazia o sacrifício. Quando era o sacrifício de comunhão, então, alguns sacrifícios eram totalmente queimados. Isso aí já é o código do Êxodo, Levíticos, né? Alguns sacrifícios eram queimados, outros só o sacerdote podia comer e outros o adorador podia comer também com a sua família. E aí desse que ele podia comer, ele dava para Penina
que era a esposa que lhe dava filhos, dava para seus filhos, para suas filhas, e dava uma porção dobrada para Ana, que era a esposa do coração, mas que não tinha filhos. Vai entendendo aí a história, os movimentos da história, para a gente ver o quanto é belo a história. Essa mulher sofreu demais, muito, sofreu demais por não ter filhos. Sucedeu, pois, que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele... Isso aqui eu já li, né? Embora, no verso de número 5, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Agora aqui, eu quero fazer uma, uma meditação com vocês. Foi o Senhor que lhe cerrou a madre, que lhe fechou o ventre para ela não ter filhos. Você vai pensar que Deus foi mau em fechar a madre daquela mulher e vê-la sofrer, permitir ela ficar sendo irritada, a outra irritava ela com superioridade. Eu tenho filhos, você é amada, mas eu quem tenho filhos, eu é que vou dar descendência para o meu marido. Que era o orgulho das mulheres naquele tempo, né? Então, a história é muito curiosa, porque Deus deixou Ana, a amada, sofrer. E não foi maldade de Deus. Alguns sofrimentos, eu falaria assim para vocês, alguns sofrimentos Deus permite para a glória. Sim, alguns impedimentos que Deus deixa vir sobre você é justamente para que Ele próprio, o próprio Deus, seja adorado, engrandecido, até buscado. Sim, até buscado. Alguns fracassos, algumas coisas que Deus não lhe responde, é justamente para você chegar na face de Deus com desespero e para Ele próprio manifestar a glória. Deus não dá nada para nós nos gloriarmos. Tudo que Ele nos dá é só quando nós tivermos a capacidade de louvar, adorar e engrandecer a Deus. Se isso é o que está impedindo alguma bênção na sua vida, então agora você encontrou a chave. Agora você encontrou a ferramenta. Deus quer glória para si mesmo. Lembra da história do ceguinho que os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo: quem pecou? Este ou seus pais? Ou quem pecou? Para ele nascer cego e sofrer aí, viver sofrendo de jeito. E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele, nem ninguém pecou. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. E aí Jesus orou e o cego foi curado e a glória de Deus foi dada a Cristo. Então, por que que o Senhor cerrou a madre, o ventre dessa mulher amada por seu marido? Para que ele próprio, primeiro, para que ela fosse diante de Deus em desespero, em sinceridade profunda, genuína, e para que Deus desse através dela um filho que seria amado, que seria entregue nas mãos de Deus com todo orgulho, com todo zelo, e servir a Deus, ser um sacerdote. Ela nem quis resgatar seu filho, ela deu seu filho. Gente, nós vamos comentar muitas coisas maravilhosas no decorrer dessa história aqui, se o Senhor nos permitir. Se Deus permitir, na próxima oportunidade, leremos o voto de Ana, a partir do verso de número 9. Mas, como eu sempre falo para vocês na nossa leitura sistemática de todos os dias, a leitura, só a leitura da Bíblia abençoa seu coração. É suficiente para abençoar seu coração. Tem bênçãos nessas escrituras, nesse texto sagrado para nós, para a nossa vida. Deus então te abençoou. Tenha um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir.